paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, está começando mais um Capacita EBD, essa ferramenta da área do ensino que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Guaíra, no estado do Paraná, tem para você, aluno, professor e amante da escola dominical. Desde já, quero convidar você para que venha ajudar-nos a compartilhar essa ferramenta da área do ensino. E nós iremos estudar na oportunidade de hoje a revista da Escola Dominical do terceiro trimestre de 2023, aonde o tema é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. A lição de número 11, a lição de hoje é a lição de número 4, do dia 23 de julho de 2023. Quando a criatura vale mais que o Criador. E nós queremos, nessa oportunidade, ler com você o texto áureo. Por gentileza, Giovanni, leia o texto áureo para nós, por favor. A paz do Senhor, o texto áureo diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Agora nós faremos a leitura da nossa verdade prática. O evangelista Denilson fará a leitura da nossa verdade prática. Paz do Senhor a todos. A verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Evangelista Jorge Freitas vai falar dos 3 objetivos que nós pretendemos alcançar com esta aula da escola dominical. Objetivos da lição. A paz do Senhor a todos. Identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Romanos, levando em consideração que nós estamos em um trimestre temático. Nós estudamos na lição de número 2, o capítulo 3 de Romanos, e na lição de número 4, hoje falaremos em Romanos capítulo 1, os versículos de número 18 a 25, e o de número 18 nos diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a glória de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. E nós temos a palavra-chave para esta lição, e a palavra-chave é antropocentrismo. Antropocentrismo é uma palavra de derivação grega. Anthropos, humano, ketron, centro, ou seja, antropocentrismo é o homem no centro. Nesse caso, o ser humano é visto como crítico racional, capaz de conduzir a sua própria existência. Hoje, nós iremos falar sobre o momento em que o homem
ele esquece de adorar a Deus, o Criador de todas as coisas, e se coloca como objeto de culto e de adoração. Nós queremos, nessa oportunidade, fazermos a nossa leitura introdutória. E a introdução diz-nos assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Há uma referência bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Outra referência bíblica, Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Vamos ler lá o que diz Romanos 1, 18. Eu vou voltar aqui dentro do texto. Pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, e detém a verdade em injustiça. É quando o homem que, no senso da sua natureza caída, passa, por lógica própria, querer mudar a verdade de Deus e colocar-se no lugar de toda essa verdade como sendo o centro de toda adoração. Certo é que o homem nasceu para adorar a Deus, com essa necessidade de adorar a um ser superior. Só que dentro desse vazio existencial do homem, por intermédio da natureza caída, ele passa a se colocar no lugar de Deus. E o versículo 18 nos deixa bem claro que Deus irá manifestar a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça que os homens praticam. A sentença já está decretada. Isso é um grande fato. E dentro dos tópicos nós temos o primeiro que vai falar sobre o desprezo da verdade. O primeiro subtópico fala sobre a impiedade e a injustiça. O segundo subtópico do primeiro tópico fala da insensatez humana. O terceiro subtópico do primeiro tópico, o culto à criatura. E quem irá comentar esse primeiro tópico e os seus respectivos subtópicos será o presbítero Giovanni. Você tem toda a liberdade para fazê-lo, Giovanni. A paz do Senhor aos irmãos do Campo de Guaíra, professores, alunos. Quando a gente. Eu queria só voltar aqui para a gente ler lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 20, entrando, é claro, nessa parte que fala do desprezo à verdade, né? Olha o que diz lá o versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles ficam inexcusáveis. Olha só, então nós vamos ver que tudo aquilo que Deus criou, entendeu? Seja todos os seres que Deus criou, a erva do campo, as flores, os animais, todos eles se entendem e eles sabem do senhorio de Deus. Então, toda vez, então isso não é uma prerrogativa do ser humano, entendeu? Não reconhecer esse senhorio de Deus. Então, a gente vai ver assim que quando o ser humano ele parte para essa linha em não reconhecer o senhorio de Deus, não reconhecer tudo aquilo que Deus criou, que reconhecer toda a obra de Deus que ele fez na terra, está dizendo na palavra aqui de Deus aqui, ó, vamos ver assim, ó, que eles são inexcusáveis. O que que é inexcusável? Que são indesculpáveis. Ou seja, a gente vai ver que o ser humano ele está desprezando a verdade. Ele está desprezando desde lá do começo lá do século XIV. Nós estamos vendo essa tentativa, né, dessa desconstrução de tirar Deus do centro de tudo, entendeu? Tirar Deus do centro
e aí vai colocar o homem como centro. Mas aí a gente vai ver lá no final, acredito que, se eu não me engano, a parte do Denilson, que ele vai chegar nessa parte, é que tudo isso é para quê? É para que vai chegar lá na parte do pós-modernismo, em que tudo eles vão se relativizar. Entendeu? Então, tudo eles vão fazer aqui vai ser os próprios interesses, ou seja, a ética, a moral, entendeu? Então, o ser humano ele vai querer relativizar isso, por quê? Porque para ele nunca ir ter algo que vai de encontro, algo que vai, como se diz assim, vai confrontar aquilo que ele está fazendo de errado. Então, a Bíblia, a igreja, entendeu? Nós que estamos aqui pregando a verdade, entendeu? Nós que estamos fazendo a obra do Senhor, então a gente que eles nunca vão de encontro a essas questões. Por quê? Porque para eles é mais cômodo se entregar às infâmias deste mundo, tá? Então, nós vamos ver essa questão aqui no versículo 20, né? Que a gente vai ver, o ser humano ele vai ser indesculpável. Por quê? Porque todos os seres, eles reconhecem o senhorio de Deus, tá certo? Eu queria aqui anotar aqui uma coisa importante que a gente vai ver nisso, que a gente vai também chegar lá no, sobre a parte da adoração à criatura. Eu queria aqui que os irmãos atentassem também para uma. Eu até anotei aqui sobre a idolatria, entendeu? Eu coloquei aqui um conceito de idolatria que se diz que é o culto que se presta a ídolos. E ao mesmo tempo é qualquer coisa que é mais importante do que Deus. Então a gente vai ver assim que o ser humano, ele com o advento do renascentismo, entendeu? Com esses pensamentos iluministas, eles tirou Deus do centro e aí colocou o ser humano como centro. E aí a gente vai ver esse culto ao ser humano. E a gente também tem que tomar cuidado, nós também temos que tomar cuidado também, que isso está se propagando, entendeu? Dentro das nossas igrejas, entendeu? Esse culto ao ser humano, né? Eu quando eu estava lendo essa lição, eu estava vendo que hoje, as pessoas estão muito apegadas à figura de alguém. Tá entendendo? Hoje o culto, ele está dependendo da figura de alguém. Ou seja, eles estão desconstruindo Deus, estão tirando Deus e está colocando quem? O homem no centro. Não, a glória de Deus, entendeu? Deus, ele é o centro. Se a glória dessa é por causa de Deus e não por causa do homem. Então, está havendo o que eu estou falando, isso dentro do nosso meio, está havendo como eu falo, uma idolatria em certas pessoas que falam assim, hoje a gente, às vezes em alguns jargões, fala assim, não, eu vou no culto porque quem vai estar lá é o pastor fulano. Não, eu vou estar no culto porque quem está lá vai ser o ciclano, quem vai cantar vai ser o ciclano. Não, a gente vai no culto é por quê? Porque quem está lá é o Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? Então, Deus, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sempre tem que estar no centro, tá? Entendeu? Então, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. A mensagem da igreja tem que ter Deus no centro de tudo. Giovanni, por gentileza, defina aí, você falou cristocêntrico, teocentrismo também é da mesma raiz, nós estamos falando de um Deus triunfo. Então, defina por gentileza o que é cristocêntrico, os nossos alunos e professores, traga aí para nós aí, já que Deus é o centro, o que é cristocentrismo ou teocentrismo? Então, quando eu falo, gente, a mensagem cristocêntrica, é que a gente tem que entender o seguinte: o tema central da Bíblia, se a gente vê lá do Antigo Testamento até Apocalipse, ele vai estar voltado para a figura de quem? Para a figura de Jesus Cristo, tá? Então, isso é o teocentrismo, tá? Sempre o que? Jesus, ele é o centro de dentro da igreja, por isso que eu falo, a pregação bíblica, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar sempre Cristo no centro, porque desde o do Antigo Testamento a gente vai ver principalmente o profeta Isaías, né? Fazendo o que ele é conhecido como o profeta messiânico.
nós vamos ver que ele está sempre fazendo menção à vinda do Messias, né? Ele vai fazer menção à vinda do Messias. Ou seja, este Messias que ele vai vir e vai vir para buscar a sua igreja e vai vir para os seus escolhidos. Tá entendendo? Então, a igreja ela nunca pode perder essa visão cristocêntrica. Eu não sei se os irmãos me Sim, entendem, sim, sim. né? E tanto que você está falando dentro desse aspecto, e Romanos 1,19, e eu estava dentro dessa mesma raiz do que você está falando, diz-nos assim: porquanto nós lemos isso, é o texto que nós temos por base, porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, quem trouxe essa revelação para nós foi Deus. Ele mesmo se revelou. Então, não existe o texto aqui, o primeiro tópico, você está falando sobre impiedade e injustiça. Hum. Impiedade, azebeia, que significa irreligiosidade. Alguém que, mesmo conhecendo essa revelação, por causa do pecado original, se propõe a não obedecer. É isso? Dentro desse aspecto, se propõe não obedecer. Mesmo Deus se revelando. Deus se revela de forma natural, Deus se revela de forma absoluta por intermédio de Jesus Cristo. E então não existe alguém que vai se ter por inocente. Você mesmo leu o texto do versículo 20, aonde diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, revelação natural, para que elas fiquem inexcusáveis. Não haverá ninguém, como você mencionou, que não terá culpa no cartório se optar pela egolatria, idolatria e esse gênero. Então, isso quer dizer para nós que quem pratica isso é uma pessoa que está se propondo a caminhar pelo caminho da impiedade, injustiça, mesmo que ele se ache religioso. É dentro dessa premissa que a gente encontra o tópico 1. E pode continuar aí que eu só dei um complemento aqui dentro daquilo que eu senti de colocar a mais aqui para a gente. Sim, então, só foi muito bom você ter falado, porque essa questão, a gente, às vezes tem pessoas que vão chegar e falam assim, às vezes a gente tem aquela noção e fala assim, não, mas é, talvez tem pessoas que podem acreditar e falar assim, não, mas talvez para mim, entendeu? Eu não conhecia, entendeu? Para eu não sabia, não, o ser humano, para todo ser humano, ele vai ser considerado indesculpável, aquele que não reconheceu o senhorio de Deus, tá? A gente vai ver aqui que aqui também no, no tópico 1, né? Que a gente vai fazer só complementando essa leitura aqui, ó, que diz aqui, igual você já falou muito bem, né? O termo impiedade, a tradução do grego ascebeia, que significa irreligiosidade, ela refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, né? O- Exatamente. Ou seja, as pessoas, né? Eles estão querendo, como tipo assim, eles estão querendo maquiar, né, o erro deles, estão querendo maquiar o pecado, maquiar a injustiça, entendeu? E eles vão cometendo pecado em cima de pecado, injustiça em cima de injustiça. Mas por quê? Porque eles não querem que nada confronta aquilo que eles estão fazendo de errado. Então, para eles é muito mais fácil eles falar o seguinte, ó, é, a partir de agora a única coisa que vai valer é aquilo que é aprovado racionalmente, através do cientificismo, né? Aquilo que é provado cientificamente, entendeu? O que a fé ela prova, o que a fé não existe mais. Se não pode provar, então é somente pela razão, somente pela razão. Então eles começam a viver dissolutamente, entendeu? Viver em pecado, viver em dissoluto. E isso, aí o que que acontece? Qual que é as consequências disso? Nós estamos vendo nos dias de hoje a degradação da sociedade. Tá? Amém? Quer continuar? Segue adiante aí. Amém. Estamos falando É, aí sobre a impiedade e a injustiça, viu, isso. professor?
Então nós vamos Boa agora noite. para o tópico. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Tá bom. Então nós vamos para o tópico 2, que diz assim, a insensatez humana. Aí eu vou ler primeiro para depois a gente fazer o comentário. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. A gente já falou lá no versículo 20. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da Uhum. realidade divina nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem níquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e da sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então, a gente vai ver nesse tópico aqui, foi aquilo que eu até comentei já anteriormente, é que para eles criarem subterfúgios, né, para, como é que chama? Para, tipo assim, provar, não é questão de provar, mas é uma questão assim de tipo assim, justificar, essa é a questão, essa é a palavra certa. A questão de justificar os seus erros, então eles tentam fazer o quê? Eles tentam anular uma coisa. Então, assim, eu anulo essa verdade, que eu sei que ela é a verdade absoluta, mas eu tento anular essa verdade para que a minha mentira, entendeu? Ela prevaleça. Então é isso que essas pessoas desde o século XIV, né, esses pensadores estão tentando fazer. Estão tentando tirar a verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada, estão tentando tirar a fé, entendeu? Que ela provém de Deus, né? Vamos dizer assim, que a fé ela provém de Deus, e deixar somente o quê? A razão. Eles vão chegar e falar assim: a razão pode explicar? Não. As experiências científicas podem explicar? Não. Então, não vale, isso não vale para nós. O que vale somente que pode ser explicado pela razão. Aí a gente vai ver, a gente viu na aula anterior, né? Charles Darwin tentando explicar a tão chamada do Big Bang, né? Que ele falou assim que tudo foi obra do acaso, né? Que houve uma grande explosão e tudo surgiu do nada, tá entendendo? Então a gente vai ver que existem vários pensadores, né, que estão tentando desconstruir essa verdade, né? A gente vai ver Karl Marx na questão social tentando desconstruir as verdades bíblicas, né? Então a gente vai ver todo esse aparato que isso é a gente pensa que não, mas a gente vai ver que isso aí é uma luta espiritual que está sendo travada há séculos para que eles tentando enfraquecer o nome de Deus. Amém? A insensatez humana, quando Deus se revela ao homem, se mostra ao homem, mas mesmo assim o homem prefere não ouvi-lo, fingir que ele não existe e seguir adiante. Pode seguir. E a gente vai ver, né? Aqui, que eu só complementando aqui, até eu fiz uma anotação aqui. A gente vai ver que essa questão da insensatez humana, essa parte da idolatria ao homem, né? Ela vai começar lá no Éden, né? É, Lá no Éden, entendeu? Gênesis Ele 3:5, vai né? querer tudo. A gente vai ver que o cerne da lição de hoje é você tirar Deus do centro e você colocar o homem, né? A gente vai ver isso claramente lá no Gênesis, lá no Éden, em que a serpente ela vai falar assim: ó, você não quer ser igual a Deus? Ele vai pegar, vai tirar Deus do centro e vai assim: não, peraí, você pode ser igual a Deus. Eu tiro o Deus da figura central e eu vou colocar você. Tá entendendo? Então a gente vai ver a desconstrução dessa, dessa verdade bíblica desde lá dos primórdios, desde lá da criação do mundo, desde Adão, entendeu? Desde de Eva, entendeu? Que eles
vão tentar, o inimigo ele quer tirar Deus e sempre colocar o humano. E aí o que que vai acontecer? Aí vai vir o culto ao homem, culto ao ser humano. A gente vai ver hoje claramente aí, né? Acho que essa parte vai pegar um pouco da parte lá do Freitas, né? O culto ao corpo, o culto a si mesmo, sabe? Aquela coisa exacerbada que hoje se fala muito do culto ao corpo, né? Entendeu? Então a gente vai ver isso muito claramente hoje, né? Na figura, principalmente dos celulares, entendeu? Que a exposição hoje está muito grande, né? Amém? Alguém tem alguma Segue adiante, vamos lá. Culto à criatura. culta criatura? Ao rejeitar a Deus e as suas leis, o filho da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Olha só, isso aqui é muito importante, que a gente vai. Foi o que eu citei anteriormente ó, aqui atrás, é que a gente está vendo isso acontecer nos dias de hoje, né? Principalmente dentro do nosso meio, entendeu? Nosso meio evangélico, né? Então tá sempre alguém, as pessoas colocando alguém no lugar de Deus, né? Mas isso não vai ser só no meio evangélico, a gente vai ver na faculdade, tem que tomar um cuidado. Por isso que eu falo, eu sempre bato na tecla da gente ter um cuidado muito especial com o jovem, entendeu? Principalmente na faculdade. Porque ali na faculdade, o professor dele, entendeu? Em muitos casos, vira o herói dele. Ou seja, o professor vai ocupar o lugar o lugar de Deus dentro da vida dele. Ou seja, o professor dele vai ser para ele o cara. Poxa, meu professor é o que manja, é o que sabe, entendeu? Então a vida espiritual, a construção desse jovem, ela tá que está muito bem firmada. Tá entendendo? Para quê? Para que essas coisas não aconteçam. Então a gente vai ver na sociedade hoje pessoas que cultuam atleta, pessoas que cultuam político, pessoas que cultuam outras pessoas, ou seja, eles tiram Deus, sempre o cerne é esse, tiram Deus e colocam o homem. A Amém? primeira, a palavra idolatria, ela está ligada a culto a ídolo, Isso. certo? Só que então quer dizer que o ídolo ele necessariamente não precisa ser só aquela imagem, né? O ídolo, ele pode ser um ser humano, pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Exatamente. O ídolo é aquilo, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Pode ser um carro, entendeu? Pode ser um filho, né? Pode ser esse óculos aqui, entendeu? Um celular. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no centro da sua vida, né? Entendeu? Se torna ídolo. Eu queria uma referência importante, eu queria que até E tem outras derivações, né? Por exemplo, assim, já te cortando, mas falando a auto-idolatria também, né? Deriva-se da idolatria, sim, é quando o ser humano idolatra-se a si mesmo, vai ser falado dentro da lição também, formas dessa auto-idolatria. eu vou ler uma Pode referência. seguir aí. Eu vou ler uma referência aqui, rapidamente, né? Sobre essa questão, eu queria ler que é Lucas 14:26, né? Sobre essa questão da idolatria, né? Se a gente colocar, a gente fazer para nós ídolos, né? Lucas 14:26, eu estava lendo, eu achei muito interessante que diz assim, ó, se alguém vem a mim e não põe em segundo lugar seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Lucas 14:26. Ou seja, sempre Deus tem que ser primeiro lugar em sua vida. Amém? Vamos para o ponto 2, aonde nós vamos falar acerca da revolução do pensamento humano. Nós vamos falar sobre o subtópico 1, renascentismo, subtópico 2, o humanismo, subtópico 3, humanismo e pós-modernismo, será comentado pelo evangelista Denilson. Toda a liberdade para fazê-lo, Denilson. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos.
Estamos felizes por esta aula, por estarmos aqui debatendo os assuntos importantes e, nessa ocasião, falando aí a respeito da criatura sendo colocada no lugar do Criador. Esse segundo ponto, iremos falar aqui a respeito da revolução do pensamento humano, o primeiro subtópico falando aí do renascentismo, nós estaremos lendo aí e comentando. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores eles marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudado por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar a partir da lente da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Então, a gente vai ver nesse primeiro ponto o renascentismo, né? Esse segundo tópico aqui vai falar a respeito do renascentismo, do humanismo e também do iluminismo. É importante destacar que esses três segmentos filosóficos, aí, podemos dizer assim, eles são totalmente racionalistas, né? Todos esses segmentos eles têm como uma visão o racionalismo, desprezando qualquer forma abstrata, qualquer forma sobrenatural, além matéria, né? Eles não consideram nada disso, né? Então a gente vai perceber aí que seria uma mudança de foco da humanidade, né? Então nós vemos aí que a questão do tópico aqui, a revolução do pensamento, houve uma revolução do pensamento. Se nós olharmos assim, a retomada das características que se foi tomada, né, as características, a partir aqui da Idade Moderna, a gente vê que eles resgataram alguns conceitos já do passado, né? Se nós olharmos assim, dentro da filosofia, nós temos alguns pensamentos que eles marcaram história, né? Se nós olharmos assim, nós temos lá aquele debate que ele nunca cessa entre Heráclito e Parmênides, né? Que Heráclito dizia que todas as coisas ela está em movimento, é o devir. Parmênides dizia não, as coisas estão sempre paradas, ela não muda, ela fica estática. Esse pensamento ele se perdurou e até hoje ainda se perdura em alguns resquícios. Depois nós vemos assim mais adiante o pensamento de Platão e Aristóteles. Pensamentos, assim, vamos dizer assim, pensamentos naturais, mas pensamentos que eles se desdobraram, eles reverberaram a partir da Idade Moderna, da Idade Média também. Se nós olharmos a Idade Média, em que muda-se lá o foco que se tinha da Idade Antiga, né, que era o período ali dos gregos, né, dos filósofos, vem a Idade Média, a Idade Média, que muda-se o foco, tira-se o homem do centro e coloca Deus, porque vem ali o cristianismo, né, através de Cristo, né, Cristo nasce e ele revoluciona a humanidade, né, os seus ensinamentos, né, e ele acaba revolucionando e trazendo até o impacto no Império Romano, porque o Império Romano ele vinha com aquilo que sobrou do Império Grego, né? Quase que o Império Romano absorveu a cultura grega,
Só que também o Império Romano ele acabou absorvendo, de certa forma, o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo passou a ser um novo segmento, um segmento forte, um segmento que chamou a atenção até dos próprios imperadores romanos, né? Então, a gente vê aí que no próprio período da Idade Média, nós vemos aqui que esses pensamentos lá da Idade Antiga, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, ele ainda segue na Idade Média. Por exemplo, Agostinho, que nós falamos aí de dois personagens importantes da Idade Média, que é Agostinho de Hipona e também Tomás de Aquino, a gente percebe que Agostinho ele absorve a ideia de Platão. Só que ele não absorve no sentido como Platão dizia. Ele faz uma redefinição da ideia de Platão. Mas veja, eu estou falando aqui de revolução do pensamento. Estou falando que o pensamento ele vem trazendo essa revolução e depois nós vamos ver as consequências da idade a qual nós vamos nos referir aqui, que é a idade moderna e pós-modernismo, né? Então a gente vê que daí também lá na frente, no século XIV, 13, 14, Tomás de Aquino absorve as ideias de Aristóteles, né? Então a gente vê que há uma absorção de ideia, né? Só que a questão é que eles não perderam o seu foco, que é Deus. Então, é importante nós entendermos isso daí, que nem tudo, às vezes a gente fala assim, aquela pessoa, ele não conhece Deus, ele não teme a Deus, né? Então eu devo desprezá-lo. Não é assim, né? Embora Platão, Aristóteles tinham uma definição bem equivocada de Deus, né? Do mundo que dizia Platão, eh, do mundo real, né? Do mundo ele falava das coisas Naturais. verdadeiras, né? Ele usa lá um termo, né? O mundo das ideias, né? O que ele usava, o mundo das ideias. Então, mesmo que ele tinha essa definição errada, mas esses filósofos cristãos, eles pegavam o que era bom, o que interessava, né, para eles. Então, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento de Deus, nós aprendemos muitas coisas com ela. O problema é o seguinte: nós não devemos absorver aquilo que nos traz prejuízo quanto à nossa fé, né? E nós vamos perceber que, embora ali a gente vê alguma coisa que até nós falamos em aulas passadas, que, por exemplo, Francesco Petrarca ele classificou esse período da Idade Média como o período das trevas, né? Na verdade, porque ele dizia que o pensamento estava cerceado, então não podia falar o que se pensava, mas nós temos ali muito progresso nesse período, né? Por exemplo, nós temos ali a escolástica, né, da Idade Moderna, que deu origem às universidades que temos hoje, né? Então, o que eu quero dizer? Nesse período da Idade Média, era um período a qual foi resgatado a ideia, a supremacia da religiosidade, colocando Deus no centro, colocando Deus Todo-Poderoso, Criador, no centro. O problema é o seguinte, que daí a gente vê aqui a revolução do pensamento. Houve uma revolução. A questão é que o renascentismo ele vem, ele começa a ganhar espaço, né? O renascentismo é uma transição ali do feudalismo para o capitalismo, né? Vai tendo essa ideia, essa transição, o período ele se caracteriza por isso, né? O renascentismo. Então a gente vê aí que o racionalismo começa a tomar conta do pensamento humano. Ou seja, nada era aceito se não tivesse condições de explicar racionalmente. Então, aquilo que se pensava na Idade Média, aquilo que se tinha, que a igreja lá tinha supremacia religiosa, né? A Igreja Católica, depois passou a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, por quê? Porque justamente o Império Romano achou interessante o cristianismo para eles, né? E eles adotaram aí o cristianismo. Então, acaba que houve essa junção entre religião e Estado. Só que daí a questão, agora com a Idade Moderna, né, que inicia-se aí, a Idade Moderna,
A Idade Moderna ela vem, então, nesse período, os historiadores dizem aqui que é de 1453 a 1789, né? Então, ela vem ali justamente com o final do Império Romano, né? 1453, né? O Império Romano do Ocidente, né? Ele vem com o fim do Império Romano e ele se estende, a Idade Moderna se estende até a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, em 1789, que coincide também com a nossa Revolução Brasileira, né? Que é a Revolução ali de Tiradentes, que conhecemos, né? É o mesmo ano, é o mesmo período, né? Então aí esse período é o período da Idade Moderna, qual eles tiram assim a, a Idade Moderna tinha as coisas como, tipo assim, as coisas eram medidas pela lente de Deus. Ou seja, qualquer coisa que se desdobrasse, que Deus diz disso, né? A Idade Média, a Idade Moderna, ela inverte os papéis, né? Tudo que vai fazer, o que o homem pensa disso? É bom para o homem, né? O que é interessante para o homem? Então, muda-se o foco, né? Então, a gente vê aí o renascentismo, né, que tira a ideia da visão teocêntrica e coloca a visão antropocêntrica, né, que nós vimos aí a definição do antropocentrismo, né, e é antropos, né, é o homem, né, no sentido de humanidade, e ele estando ali no centro. O homem passa a ser a medida de todas as coisas. Essa é a realidade. Então a gente vê aí a questão do renascentismo. Depois nós temos aí o humanismo. O humanismo também que a própria palavra ela nos remete à ideia do homem sendo a medida de todas as coisas, né? O humanismo, né? Tem até um desenho, né? De um homem com as mãos abertas assim, Uhum, que é o símbolo do humanismo. É. uhum. Então a gente vê aí o humanismo, né, tendo essa característica aí. Também o humanismo, né, vindo aí também dentro dessa corrente racionalista, né, o humanismo, né, o humanismo ele tenta desconstruir a ideia do sagrado, né, porque não existe essa questão do sagrado, né, então a gente vê aqui esta é uma bandeira própria do humanismo, né, que é ah, tirar essa característica, né, ah, de livro sagrado. Por quê? Porque para eles o importante é o racionalismo. Depois nós temos aí o iluminismo e o pós-modernismo, que é o subtópico 3 aí. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo, a própria palavra já é uma definição que ela se contrapõe à Idade Média, né, porque trouxe luz ao pensamento, né, iluminou, né, o iluminismo é justamente essa definição, porque o pensamento ele estava apagado, eles diziam, né, que estava apagado no período da Idade Média, e agora, na Idade Moderna e pós-moderna, houve o movimento do iluminismo, que foi as luzes se acenderam, né? O homem teve a possibilidade de pensar, e não só de pensar, mas o homem passou a ser o centro das atenções, né? Então, o iluminismo aqui surgiu nesse período, do século XVII e XVIII. Aí a gente vai ver aí o pós-modernismo, que eles promovem aí a desconstrução da verdade. Eu acredito assim que, dentre essas falas de renascentismo e humanismo, o que mais chama a nossa atenção pela contextualização, né, do momento, da época em que nós estamos vivendo, é exatamente o pós-modernismo. A gente vê o pós-modernismo latente na construção da sociedade hoje, né? A gente vê o pós-modernismo aí. Por quê? Porque ele promove a desconstrução da verdade.
A verdade, ela passa a não ser mais absoluta, mas ela passa a ser relativa, né? Então, assim, quando nós vemos a verdade de Deus como absoluta, né, ela não tem variação. Por quê? Porque é um Deus todo-poderoso, é um Deus que instituiu as normas, é um Deus que colocou aquilo que é e aquilo que não é. Então é um Deus poderoso, é um Deus que não se pode mensurar, né? Agora, quando eu coloco a verdade tendo como parâmetro o ser humano, que é o racionalismo, então eu já não tenho uma verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade que eu penso não é a mesma verdade que o outro pensa. E ele também pode pensar, porque ele também é ser humano, ele também é a medida de todas as coisas, né? Então, acredito eu que esse pós-modernismo, assim, essa desconstrução da verdade, né? E daí nós vemos aí uma fala muito interessante que é do polonês Zygmunt Bauman, né? Que morreu em 2017. Ele diz sobre a sociedade líquida, né? A sociedade líquida, ele está se referindo a realmente essa desconstrução. Por quê? Porque não há uma solidez no pensamento, né? Então, as pessoas mudam, né? As pessoas ah, vê as coisas não mais com uma certeza, porque existe outros parâmetros para a avaliação, né? Então, hoje, nós, na pós-modernidade, nós vemos aí o ser humano vivendo nessa chamada sociedade líquida que Zygmunt Bauman disse, né? Então, a gente vê aí a superficialização, a superficialidade das relações humanas, é superficial, a gente vê que não há mais aquela relação sólida, ela se desconstrói facilmente, né? Então a gente vê que as coisas estão se evoluindo nessa questão, se evoluindo do coletivo para o egocentrismo, aquilo que se tinha em sociedade, ele acaba se fundindo no desejo pessoal, que é aquilo que nós falamos sobre a questão do egocentrismo, né, que tem a, a, o narcisismo aí como a, a lição fala sobre a questão do narcisismo, né, que é aquela chamando a atenção para si, né, ou seja, aquela ideia de coletividade, ela se fragmentou com essa sociedade pós-moderna, com essa sociedade líquida, né? Então as relações elas se fragilizaram e ela passou a ter relações egocêntricas, né? Relações narcisistas, né? Aquilo que me importa, né? A gente vê aí o mito de Narciso, né? Da mitologia grega, né? Que os seus pais foi consultar o oráculo, né? Tiresias, quando ele nasceu, e para ver se ele ia ser bem sucedido, né? O oráculo diz assim: ele terá vida longa, né? Só que tem um porém, ele não pode se contemplar pela beleza, né? Então ele cresceu, realmente ele foi muito lindo, né? E ele era desejado tanto por homens quanto por mulheres, né? Só que ele desprezava todas as mulheres. E as mulheres elas ficaram indignadas por elas não dar atenção a ele, e ela pediu para os deuses para lançar uma praga sobre ele, né? Para que ele não pudesse também se contemplar. Já que a beleza dele, que elas tanto gostavam, elas não podiam desfrutar e tê-lo, então ele também não podia se contemplar, né? E o que ocorreu é que ele estava se banhando, olhando ali na água, contemplou o seu próprio rosto, né? E não conseguiu mais se desvencilhar da sua imagem. E acabou ficando ali, definhando e morrendo, né? Então, a gente vê aí que o egocentrismo, que também tem essa questão do narcisismo, é aquela pessoa que, e a gente vê muito, né, pessoas que é só ele que faz,
pessoas que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Só ele tem a capacidade de fazer aquilo que está sendo feito, né. Então, são pessoas que ele atrai atenção tudo para ele. Eu sou o bom, né, ninguém é melhor que eu, né. Então a sociedade está, eh, ela está caminhando dentro dessas questões aí, né, e como diz Zygmunt Bauman, né, a sociedade líquida. É uma sociedade que ela se desfacelou, fragmentou, né. Ela perdeu, como diz lá o Cláudio Barros Filho, ela perdeu a potência, né. Então, acredito que é isso daí. Seria isso, Denilson? Isso. Dentro da explicação proposta pelo Denilson, nós vimos aqui a explicação do tópico 2, aonde vários conceitos foram levantados aqui. Renascentismo, o humanismo, o iluminismo e o pós-modernismo que foi explicado pelo Denilson. Nós entraremos agora no tópico de número 3. Tópico 3, nós iremos comentar sobre 3 tipos de idolatria. Falaremos no primeiro subtópico sobre a idolatria da autoimagem. No segundo subtópico, idolatria no coração. No terceiro subtópico do tópico 3, idolatria sexual. Tópico 3, nós falaremos sobre tipos de idolatria e será comentada pelo evangelista Jorge Freitas. Falhou de novo. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos agora para o terceiro e último tópico, né? Depois dessas duas explanações maravilhosas aí do irmão Giovanni e do Denilson. Nós vamos agora falar dos tipos de autoidolatria. Esse é um tópico que creio eu que ele é mais teológico, né? Denilson falou mais da parte filosófica ali, histórico, né? Então, essa parte aqui, acredito que a gente já, para concluir, né, vamos entrar mais numa parte um pouco mais teológica, né, sobre Deus, sobre o homem. Isso é muito importante. Então, idolatria da autoimagem, né? Idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Foi falado bastante aqui por irmão Giovanni sobre idolatria. Denilson explicou alguma coisa também. Neste caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, né, que é o narcisista. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Né, a gente sabe que Deus, quando ele criou o ser humano, quando criou Adão e Eva, Deus criou o ser humano para ter relacionamento com ele, né? Deus criou o homem para isso, para se relacionar, né? Não somente para adorá-lo, cultuá-lo, mas para se relacionar, reconhecer a sua grandeza, reconhecer seus atributos. E com a queda, né, quando o homem caiu, ele se afastou, entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na natureza do homem, e ele se afastou. A Bíblia então diz em Efésios, Paulo fala que o homem ele é morto espiritualmente, né, nos seus delitos e pecados, né? Entrou no mundo então os 3 tipos de morte. A morte física, que não foi ali naquele momento, né, a morte espiritual, que é a que vamos dar mais ênfase agora, é a morte eterna, que na verdade não é uma morte eterna. A morte eterna, teologicamente falando, seria o afastamento total e eterno de Deus, né? A pessoa vai viver eternamente, mas vai viver numa outra perspectiva, né? Vai viver num lugar afastado de Deus, num sofrimento, onde há choro e ranger de dentes, como diz a Bíblia. Então, quando a gente fala da morte espiritual, né, o próprio nome diz espiritual, né? O que nos dá essa comunhão, essa percepção da existência de Deus e desse relacionamento com Deus é o espírito humano, né? Nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito.
E o corpo é o invólucro da alma, como já foi estudado em outras lições, e o espírito é o que nos dá essa consciência, essa percepção que Deus existe, né, é o que nos dá comunhão com Deus, né. Como o homem caiu, o seu espírito ele ficou, relativamente morto. Morto no sentido de que não que o espírito morto, mas como ele se afastou de Deus por causa do pecado, o ser humano natural, não regenerado, ele não tem condições de alcançar Deus, de ter comunhão e ter intimidade com Deus, por causa do seu espírito que está morto, né, como Paulo fala, espiritualmente morto. Então, se o espírito está morto, nós não conseguimos ter comunhão. E com isso a alma do homem ela sofre, ela agoniza, né? Ela tem sede de Deus. Mas sem o espírito estar vivificado, ele não tem essa percepção de Deus. Então ele procura outros métodos, né? Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para adorá-lo, para cultuá-lo. E agora, se o espírito está morto, ele precisa ser ressuscitado, né? Como a própria Bíblia fala: se vós já ressuscitaste com Cristo, né, buscai as coisas que são de cima, né? Não as que são da terra. Então, quando o homem está nessa condição pecaminosa, né, de afastar de Deus, do seu espírito estar afastado de Deus, não tem comunhão com Deus, ele entra nesses pecados que nós vamos falar aqui, da idolatria, que é quando o ser humano tira Deus do centro, Deus da sua vida, Deus tira do trono, do primeiro lugar. Não que Deus tenha saído, né? Deus nunca saiu da proeminência e do controle do universo, ou do céu, ou do seu trono. Mas o homem, ele se afastou de Deus e ele então começa a buscar outra coisa para ele adorar, para ele idolatrar, né. A idolatria, como se coloca aqui, é colocar no lugar da adoração a Deus, colocar outro ser. Isso aí, como o irmão Giovanni falou, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma imagem, pode ser um trabalho, pode ser um lazer, pode ser um outro ser humano que ele idolatra, né, mas não Deus, Deus está fora. E aqui ele vem falando os diversos tipos de pecado, né. Narcisista, conforme o irmão Denilson falou muito bem, né, sobre esse adorar a si mesmo, né, idolatrar-se, se achar melhor do que de tudo, melhor do que todos, sem, né, é como às vezes a gente vê algumas pessoas mais brincalhonas falando, né: "Eu me amo, eu me adoro, vou me violentar". Aí é a pessoa que se, né, que ama acima do limite, né. Nós temos que ter, né, é saudável, é sadio que a gente tenha uma boa autoestima, um amor próprio, num limite aceitável que não ofenda as outras pessoas, não se ache melhor do que as outras, né. Até na Bíblia tem um exemplo, deixei aberto aqui, Jesus já tinha falado sobre isso, né. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, né. Essa é uma parábola bem conhecida lá em Lucas 18, em que ele fala de 2 homens que subiram ao templo para orar, né, um fariseu e um publicano. E a Bíblia fala que o fariseu orava, olha, o fariseu era crente, e era muito crente, quando você vê as suas qualidades, né, ele era muito crente. "Ó Deus", aquela oração dele, né, de si para consigo, como Jesus fala, ele orava para ele mesmo. A oração dele era só para enaltecer seus seus feitos, seus atributos, suas qualidades, né. "Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens", olha, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, ainda quis, né, se achar melhor do que um outro ser, né, outro homem, né. "Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo", né. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Né, e Jesus vai complementando e disse que o publicano desceu justificado e o fariseu, ele continuou do mesmo jeito, aquela oração dele não passou do telhado, né, do teto, né. Então a gente vê que essas falhas, né, elas acontecem até no nosso meio, né, quando a gente acha que a gente é muita coisa. Então aqui vem falando sobre, né, esse tipo de homem caído, né, o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, que ama a si mesmo, avarenta, que ama o dinheiro, né, ama tanto o dinheiro que ele acha que o dia que ele morrer o caixão tem gaveta, vai levar tudo para o céu, né. Só que, né, às vezes a gente vê aquelas frases, assim, de internet, né,
Diz que quando a gente morre, a única coisa que a gente leva é a roupa do corpo. E não é nem a gente que escolhe, né? Normalmente é, né, o homem quando ele vai ser enterrado, bota um terno, né? O terno mais bonito ali, mas não é ele que vai escolher. A não ser que ele já peça alguém para dele separado. Me enterra com esse terno aqui, né? Mas não leva nada, né? Vai ficar tudo aí. Avarento, né, amante do dinheiro, odioso, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Eu até anotei aqui alguns termos que eu pesquisei naquela enciclopédia do Champlin, né, de teologia, filosofia, fala que o hedonismo, do grego hedone, prazer, deleite, aprazimento. O hedonismo assevera que o principal ou mesmo único alvo da vida humana é a obtenção do prazer, paralelamente à tentativa de evitar a dor ou o sofrimento, né. Também fala, aqui a gente pode ter também a vaidade, né. O narcisista é uma pessoa extremamente vaidosa, né. A vaidade é um vazio, inútil, falsidade, ludibrio, iniquidade, futilidade. Eu costumo dizer no dicionário lá do Aurélio, uma vez eu li, até gravei, né, que a vaidade é um desejo imoderado de atrair admiração. Quando a pessoa ela acha que sim, que ela tem que ser observada, reparada, ela tem que ser notada pelos outros. E a gente vê isso no dia a dia, né, nós estamos no século XXI, na época das redes sociais, então tem gente que ele posta lá foto, posta um vídeo, posta qualquer coisa na internet, e ele mede a sua aceitação no meio da sociedade pelos likes que ele recebe, né. Então ele vai lá olhar para ver quantos likes, ele é capaz de, se ninguém deu like ou se ninguém curtiu, é capaz de ele entrar até em depressão por causa disso, de tanto que a humanidade hoje está contaminada por esse espírito narcisista, hedonista e vaidade, né. Então, trazendo para os nossos dias, seria o tipo de idolatria da autoimagem, né, a pessoa viver atrás dos likes, viver atrás das curtidas da internet, né. Essa é a parte da idolatria da autoimagem, né. A pessoa não regenerada, ela aplicando aos nossos dias, né, ela tem esse problema, né. A idolatria no coração, o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, né. Então, o coração, ao contrário do que muita gente pensa, né, quando a Bíblia fala de coração, ela não fala daquele órgão que bombeia o sangue dentro do nosso peito. Não, o coração não é isso, até porque se fosse isso, se a gente hoje a ciência está tão avançada que ela consegue fazer um transplante de coração. Então, se tipo, a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa cristã, nascida de novo, e aí de repente ela tem um problema no coração, precisa fazer um transplante, aí pega um coração de um ateu, por exemplo, aí vão dizer que trocou aquele coração de carne, quer dizer então que agora ele vai ter que converter de novo? Não, nada a ver, né, não é isso que a Bíblia se refere quando fala de coração. Coração fala na parte mais interior, mais profunda do ser da pessoa, fala em todo o seu pensamento, seu intelecto, todo o seu ser, né, isso que a Bíblia fala de coração. Porque sem coração, né, ninguém vive, né, a coração é a parte mais profunda do ser, né, então por isso que a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus em Hebreus 4:12, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ela penetra, né, consegue dividir alma e espírito, somente ela. Nenhum psicanalista, nenhum psicólogo, ninguém consegue chegar nessa profundidade do ser humano na hora de esquadrinhar, de fazer um raio-x do ser humano. A palavra de Deus, ela consegue, né, porque a palavra de Deus tem esse poder. Quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, ela te lê também, ela te esquadrinha, e ela consegue te mostrar como é que está o seu coração, a sua vida, a sua mente, né, e você é confrontado por ela. E você vê onde é que você tem que melhorar, onde é que você tem que mudar. Então, quando a gente fala da idolatria no coração, a idolatria nada mais é, segundo um comentarista que eu
li, muito interessante, ele fala que o idólatra, ele transfere para aquele ídolo dele, né, as características suas, né. Então o ídolo nada mais é do que um reflexo do pecado que está no coração daquela pessoa, no seu íntimo, no seu ser. Ou seja, vamos supor alguém que adora uma imagem de um santo ou uma outra imagem qualquer dessas outras religiões que tem esse costume. Então vamos supor que ela pegue lá ela é uma pessoa violenta, ela é uma pessoa briguenta, ela é uma pessoa que não leva desaforo para casa. Ela vai escolher um ídolo, alguém que tem as mesmas características dela. Ou seja, ela vai transferir para aquele ídolo o seu interior, na verdade, né. Ela vai adorar um ídolo que tem aquilo que ela tem no coração, né. Então, esse é o problema da idolatria no coração. Ela vai transmitir para o seu ídolo, né, ou seja, se ela ama o dinheiro, se ela ama a a si própria, se ela ama a vaidade, se ela ama o seu reflexo, se ela ama essas coisas, se ela tem essa falha, né, no seu caráter, no seu coração, ela vai transmitir para o ídolo dela aquilo que ela mais quer e vai se tornar escrava disso. Então essa é a idolatria no coração, né, uma pessoa não regenerada, ela passa por isso, o seu ídolo é aquilo que está dentro do coração dela, que ela vai projetar naquele ser. E a idolatria sexual, a falha no controle dos impulsos sexuais, está associada à sensualidade, à imoralidade, à libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia, por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, essa idolatria sexual ela já é uma coisa mais complicada, mais sensível, porque assim, quando a gente fala os pecados da carne, na verdade é os pecados da alma, que a alma usa o corpo para pecar. O corpo é só um corpo, morreu, ele cai no chão e vai ser comido pelos bichos, né, como a gente vê na realidade. Então, existe os pecados lá, você estudar o livro do Meir Pirma, lá, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele fala sobre os pecados da alma e os pecados do coração. Ele faz essa. Por isso que a Bíblia, ela divide, né, ela esquadrinha coração, mente, alma, espírito, ele consegue separar, né, juntas e medulas. Os pecados da alma, segundo o Meir Pirma, é aqueles pecados carnais, que a alma usa o corpo para pecar. Os pecados do espírito, né, os pecados são aqueles pecados que, eh, espirituais, seria o egoísmo, seria a soberba, a vaidade, a arrogância, a prepotência, são esses pecados espirituais, que é o pecado que Satanás cometeu lá no céu, até porque ele era um ser espiritual, ele não tinha corpo físico, carnal como nós temos, né. E a alma ela usa, então a alma, eh, ela usa o corpo para pecar. Então esses pecados carnais são pecados da alma, né. É por isso que o novo nascimento nasce da alma e do espírito, né, a regeneração é completa, porque quando a pessoa tem essa inclinação para os pecados da carne, a gente vê que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né, a própria Bíblia fala sobre isso. Então, os pecados da alma, a pessoa não é liberta, então ela sente essa compulsão. E a partir do momento que você nasce de novo, você é regenerado, né, existe a formação do caráter de Cristo no crente, né, por exemplo, quando você estuda assim, Gálatas capítulo 5, que vem falando das obras da carne e do fruto do espírito, né, as obras da carne vem lá mais de 20 pecados ali, e quando vem falando das 9 os 9 gomos, as 9 evidências, as 9 eu li um autor uma vez que falava que aqueles fruto do espírito era tipo um crescimento espiritual, que você caridade é o primeiro, né, que é a base de tudo, né. Caridade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, aí vem o último, que seria o domínio próprio, é quando o homem alcança maturidade espiritual, que ele consegue dominar as suas paixões, né.
O ser humano ele é dotado de atração, né? A gente tem atração pela nossa esposa, isso é uma coisa natural. Deus criou o homem com essa natureza. Mas quando essa atração é desenfreada a ponto de você não ter controle sobre isso, aí entra essa idolatria sexual, né? Isso acontece eh, no ser humano não nascido de novo, né? Quando ele não tem, ou ele não cultiva as coisas do espírito, porque quando ele é inclinado para as coisas do espírito, automaticamente essas inclinações carnais vão diminuindo a sua, o seu grau de atividade, né? Ou seja, a pessoa, ele ora mais, lê mais a Bíblia, ele jejua, ele faz as práticas espirituais, algo normal na sua vida, ele vai tendo domínio próprio, tendo fruto do Espírito, isso vai fazendo com que ele fique um ser mais espiritual e se incline mais para as coisas de Deus. Agora, quando ele não pratica isso, que é o homem carnal, ele tem esse desejo irrefreado, né? Esse desejo avançado, bem forte para as coisas da carne. Então, essa é a idolatria sexual, né? Quando ele faz da. A gente vê essas coisas no mundo, né? A pessoa não consegue ter fidelidade, não consegue ter amor pela sua família por causa dessa idolatria sexual, né? Então, a orientação bíblica, como diz aqui, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por isso que Paulo fala: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, né? Para concluir aqui a minha participação, mas enchei-vos do espírito. Por quê Paulo fala isso? Porque não que, quando ele fala do não vos embriagueis com vinho, vinho representa ali os prazeres carnais, representa os prazeres mundanos, né? Os prazeres ilícitos, né? Então, quando você abre mão de um, todos os dois te dão prazer. Paulo que estava querendo dizer o seguinte: as duas coisas te dão prazer, tanto o vinho da alegria terrena, como o ser cheio do Espírito Santo, que é das alegrias espirituais, né? Então você tem que ver qual que você quer para sua vida. Então, quando você. E um exclui o outro, né? Um é em detrimento do outro. Quando você se inclina para as coisas da carne, você automaticamente deixa de lado as coisas do espírito. Então, você se enche do espírito ou você se enche da alegria da carne, né? Então, a gente. É uma ordem paulina que a gente. Não é um desejo, não é um conselho, não. Ele ordena: não vos embriagueis com vinho, né? Não se enche das coisas do vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Então, o ser cheio do Espírito vai nos livrando dessas idolatrias, dessas obras sexuais ou da carne. Alguém quer falar alguma coisa? A minha parte era mais teológica, né? É, eu Também. achei muito interessante essa parte. Deixa nós sem argumentos, né? Eu estava vendo ele comentar, falando acerca de tipos de idolatria, e estava aqui pensando em situações que a gente vivencia no dia a dia, dentro dessa mesma. Dentro desse mesmo embalo, nós vamos para a conclusão, e eu vou mencionar. A gente vê até no nosso meio evangélico, né? Idolatrar cantor, idolatrar pregador, Até quero falar um ou a pouquinho pessoa se sobre isso. auto-idolatrar, né? Como narcisista, se achar muito importante, se achar melhor, esquecer dos. A conclusão nos diz assim, só a parte inicial da conclusão diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. Estava falando sobre a carne, né? É uma das referências teológicas que nós temos para fazer alusão à natureza caída do ser humano. E isso é o que gera tudo isso que nós estamos vendo aqui. Tudo isso veio em consequência da queda do homem. E isso veio lá do céu, né? Através de Lúcifer. Lúcifer quer ser semelhante ao Altíssimo, né? E depois ele propõe em Gênesis 3:5 para Eva também, né? E já foi mencionado pelo Giovanni, vocês serão semelhantes a Deus. Não existe um patamar acima do de Deus, ele é o padrão. E Romanos 1:21, e eu quero terminar por aqui, diz assim, quero dar algumas referências de alguns versículos que nós encontramos no texto, que serviu por base para essa lição.
E o versículo 21, vou ler mais uma vez, nós já lemos algumas vezes. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Deus se revela, e eu mencionei aqui, nós mencionamos de forma geral, através da natureza e de tudo que foi criado, mesmo sendo um Deus transcendente, que transcende toda a criação, ele também é imanente, ele se revela através de toda a criação. E mesmo ele tendo se revelado de forma específica por intermédio de Jesus Cristo, o ser humano conheceu a Deus, mas por causa da natureza caída dele, ele não glorifica a Deus, não deram glória a Deus como Deus, nem lhe deram graças. E é isso que vai acontecendo, né? Nós vemos o ser humano parando de glorificar a Deus, parando de dar graças a Deus, e depois eles, aí o texto vai dizer, em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Para de dar glória a Deus, de o tratar como sendo o centro de todas as coisas, para de dar graças a Deus. O versículo de número 23 diz assim: e mudaram a glória de Deus. E é aquilo que você estava falando aqui, idolatria, autoimagem, de um Deus incorruptível, todo-poderoso, absoluto, que não tem falhas. E eu disse que o padrão para tudo que existe é ele. Se você fala de alguém que é santo, ele é 3 vezes santo. Se você fala de alguém que é justo, ele é a própria justiça. Então, ele é o padrão que para tudo que existe, mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E aí vai começar a idolatria aos répteis, a criação em vez do Criador. E o versículo 25, para a gente concluir, diz assim: pois mudaram a verdade de um Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A gente não entra naquela situação, Marcelo, que assim, o homem por si só ele não consegue alcançar a percepção de Deus, a não ser que o Espírito Santo lhe abra os olhos, né, que é o Espírito Santo quem convence, e ele então dá aquele estalo assim, ele aceita aquilo que Deus tem para ele, né, que seria Aham. o sacrifício de Cristo, e aí sim os olhos dele se abrem, né, e ele então pode ter uma percepção real, verdadeira de Deus, e aí sim começa a adorar a Deus, né? O Espírito Santo traz a grandiosidade do Que o nosso Espírito Deus. Santo é que, que Revela. ressuscita nosso É, espírito, né, quando o homem está morto, né, ele delitos revela e e pecados. mostra a grandiosidade, mas ninguém, a gente fala de ateísmo nos dias de hoje, mas se você for olhar dentro de um conceito mesmo, não existe. Todo ser humano, ele sabe, de algum modo, da existência de um ser divino superior, É sendo que idólatra a si mesmo, se for o É que caso. na teologia, quando a gente estuda teologia, a gente vê da revelação geral e a É, revelação especial, né? foi essa que nós A propusemos. revelação geral é aquela que a gente é, É, exatamente ali, né? Os Salmo céus 19:1. manifestam a glória de Deus, né? Então, por isso que na textual diz que, ou na leitura, no textual diz que nenhuma criatura vai ficar indesculpável, É, porque Romanos 8:2. através dos seres criados, da natureza, dos seres celestes, há essa informação de que existe um Deus criador, né? Então, Aí o ser humano começa a adorar a criação, isso em função da natureza caída, né? E é o que nós escorremos e falamos sobre os tipos. Ele começa a adorar em vez do Criador. É um Deus incorruptível e vai adorar o que é corruptível, né? Um Deus que é infinito e vai adorar, às vezes, o eterno, que é o ser humano. E aí o padrão ele baixa muito, e a gente vê aí isso tudo em decadência da função do próprio pecado. E interessante que você estava falando sobre isso, eu lembrando eu vou encerrar com essa experiência. Eu falei que o ser humano ele vai deixar, muda a verdade de Deus em mentira, e serve mais a criatura do que o Criador. Nós estávamos num culto de ensino, e eu estava tendo dificuldade para assistir o culto, porque todo o tempo tinha alguém na nossa frente que ficava tirando selfie. Eu fiquei imaginando
como é que uma pessoa é, quase dentro daquele conceito de narcisismo, você para de adorar a Deus e você começa a adorar-se a si mesmo, e a verdade de Deus é mentira. Para de dar glória a Deus como sendo Deus e começa a adorar a criatura. Então é dentro dessa premissa que a gente encontra e nós discorremos aqui em conceitos filosóficos, em conceitos históricos, mas existe conceito prático, aplicado, nós vemos isso dia a dia nas nossas igrejas, fora das nossas igrejas, no nosso cotidiano, isso tudo é em função da natureza caída. Só existe uma solução, é Cristo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Só assim o Espírito Santo convence, como você estava falando sobre o Espírito Santo, só Fi- pode Eu fico convencer através imaginando dele. para terminar, né? Deus olhando para a terra assim, vendo o homem cheio das, das filosofias, das teorias mirabolantes. Deus olha assim, pô, seria muito mais fácil você aceitar aquilo que eu te ofereci, o sacrifício do meu filho, que um dia que você aceitar, seus olhos vão abrir e você vai poder compreender. Pelo menos se você não compreender, pelo menos relacionamento comigo você vai ter, né? E Deus vai descortinar, assim, ó, o mundo, as pessoas, assim, um relacionamento com ele é algo, assim, mais importante que é o que a gente pode ter. Mas aí não, o homem prefere se afundar no lamaçal da areia movediça das filosofias vã, dessas teorias que não vai para lugar nenhum, né? E, quiçá, o homem tem a mesma perspectiva de Tomás de Aquino, né? De Agostinho, que viram assim, a alma é eterna, né? A alma, sobre a eternidade, a imortalidade da Verdade, alma, cada um. foi que abriram os olhos dele, né? E tem essa percepção. Mas, meus queridos irmãos, nós queremos finalizar aqui, que senão a gente vai muito mais além disso, tem muita coisa para se falar. Nós fizemos a exegese tanto da revista quanto do texto bíblico, e você tem muito material para acrescentar à sua aula. Esteja conosco nas próximas aulas e, querendo Deus, estaremos aqui para discorrer sobre mais uma lição bíblica. Até mais e Deus abençoe.